Oi, gente! Estamos chegando com o SBT Interior desta quinta-feira, dia 14 de setembro. Algumas cidades debaixo de chuva. Seja muito bem-vindo. Agora 11 horas em ponto e você sabe, né, que a notícia sempre chega primeiro aqui. E além da TV, você que está aí me assistindo também pode acompanhar a nossa transmissão de maneira simultânea pela internet. É só acessar o nosso portal sbtinterior.com/ao vivo. Vem comigo, SBT Interior já está no ar. Um excelente dia para você e eu começo a edição de hoje mostrando sobre a prisão do suspeito de ter matado a menina Micaele dos Santos, de apenas 10 anos, ontem em Rio Preto. Eu vou já conversar direto com a repórter Melissa Alcântara, que está acompanhando essa situação toda e agora traz os detalhes para a gente. Ô Mel, como esse homem foi preso? Como a polícia chegou até ele? Bom dia. Oi, Rodolfo, bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, ontem mesmo, durante ali a situação da localização desse corpo, da movimentação da polícia, a gente falou, não é, sobre as câmeras de monitoramento que tinham em algumas casas e de que as imagens dessas câmeras poderiam aí ajudar no trabalho da polícia. E foi justamente uma dessas imagens que contribuiu para que a polícia identificasse e depois então localizasse esse suspeito de 27 anos de idade, Rodolfo. A imagem, segundo a polícia militar que fez a prisão, a imagem mostra esse homem saindo daquela casa em construção que a gente mostrou ontem, entrou nessa casa, mostrou onde foi localizado o corpo, não é? A imagem mostra então esse homem saindo da casa, tirando a camisa e se limpando ali. E uma das vizinhas diz que reconhecia ele muito bem, conhecia esse homem desde a infância e sabia onde ele morava. E uma característica física, não tinha dúvidas com relação à identidade dele. Ele tinha um cabelo ali black power que fazia com que a polícia tivesse certeza realmente da identidade dele. Aí os policiais foram até a casa desse homem e o encontraram na garagem. E a mãe dele falou para a polícia que quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi pedir para cortar o cabelo. Então eu vou dizer aqui que ele falou sobre a motivação do crime, que ele estaria sob efeito de drogas, completamente fora de si, completamente descontrolado, mas aí a gente se pergunta até que ponto essa versão é verdade, já que ele teve bastante consciência para chegar em casa e pedir para cortar o cabelo, que era uma situação que identificava ele com precisão ali por conta dessas imagens que a polícia teve acesso. Esse homem já tem passagens por tráfico de drogas, também por porte ilegal de armas. Ele é vizinho da vítima, ou seja, a gente imagina que ele já estivesse ali sondando a Micaele dos Santos, de apenas 10 anos de idade, há algum tempo. Ele contou que convenceu a menina a ir até aquele local. Ele não confessou que houve abuso sexual, mas confessou que foi ele sim que matou a menina. Ele não disse de que maneira, diz que não se lembrava porque estava, como eu acabei de dizer, sob efeito de drogas, mas a polícia verificou ali sinais de que ela foi morta a facadas, viu? Ontem a gente falou bastante que ela estava muito machucada e que parecia que tinha até tomado pauladas, mas a informação que a gente teve é que por conta da violência ali com a faca, ela realmente teve toda essa situação no rosto que ficou bastante deformada. Agora, às 11h30 da manhã, a Polícia Militar convocou uma coletiva para trazer mais detalhes, mais informações sobre esse crime bárbaro que com certeza nos choca a todos. A vítima, uma menininha de 10 anos de idade. Um dia antes, a família tinha registrado o boletim de desaparecimento. Uma família que veio para Rio Preto em busca aí de trabalho, de melhor condição de vida, e acontece uma tragédia como essa. No dia do desaparecimento, a última pessoa que viu a Micaele foi o irmão dela. Os dois costumavam se encontrar enquanto ela voltava da escola, ele ia para a escola, e foi justamente o irmão que sentiu falta da menina e aí começou a busca por essa vítima. Foi registrado o boletim de ocorrência e depois, no dia seguinte, esse desfecho trágico que a gente tem acompanhado, Rodolfo.
Ô Mel, essa história mexeu com todos nós, né? Uma história muito triste, essa menina de apenas 10 anos ser brutalmente assassinada assim. Tem indícios também de que ela possa ter sofrido violência sexual. E é aquela coisa que a gente se pergunta, né? Esse suspeito, na hora, ele fala para a polícia que ele estaria sob efeito de drogas, de álcool, sabe-se lá o que esse cara usou, mas você disse muito bem. Só que quando ele chegou na casa dele, ele teve consciência de pedir para cortar os cabelos para ver se conseguia disfarçar a imagem dele registrada por câmeras de monitoramento. Ou seja, é um cara totalmente sem escrúpulo, um cara de pau, agora vai responder pelo que fez. Ô Mel, inclusive você está aí acompanhando, daqui a pouquinho começa a entrevista coletiva da Polícia Militar, que vai trazer mais detalhes também. Então, quando começar, assim que você estiver posicionada, pode chamar que você já volta ao vivo daí, tá? Obrigado pelas informações por enquanto. SBT Interior de volta, eu já vou chamar direto a Melissa Alcântara, que está acompanhando a entrevista coletiva sobre a prisão do suspeito de ter matado a pequena Micaele de 10 anos ontem. Mel, vai lá, com você. Rodolfo, estiveram aqui presentes os representantes então da Polícia Civil e da Polícia Militar que deram essa pronta resposta a esse crime bárbaro que nos chocou a todos. E eu estou aqui com o capitão, comandante, tenente responsável, mas comandante responsável pela prisão ali desse suspeito de 27 anos. E ele vai trazer detalhes de como foi essa prisão, de como é que vocês chegaram até esse homem. Muito bom dia. Bom dia. A Polícia Militar tomou conhecimento desse crime bárbaro na parte da manhã e viaturas foram para o local. As pessoas que estavam caminhando entraram nessa obra e viram que havia uma criança caída, né? Uma criança morta nos fundos da construção. Então, nós iniciamos diligências no intuito de conseguir alguma pista que pudesse indicar o possível autor desse fato, né? E não cessaram as diligências. No começo da noite de ontem, a gente conseguiu algumas imagens que mostrava um indivíduo de compleição física forte, grande, né, caminhando com uma criança em direção à construção. Alguns minutos depois ele saiu sozinho da construção, tirando a camisa, se limpando. Então nós não tínhamos dúvidas de que se tratava do indivíduo que havia cometido esse crime. Iniciamos diligências no intuito de identificar esse indivíduo e saber o paradeiro dele, né? Nós conseguimos abordá-lo na garagem da residência dele. Ele estava na presença da mãe e a própria mãe, ao ver as imagens, o identificou sem sombra de dúvidas, como sendo o próprio filho. Pelo DEIC, né? Já na presença do delegado, ele confessou o crime. E essas imagens mostram esse indivíduo chegando a essa construção com a menina, conversando, arrastando. Qual era o cenário? Eles estavam caminhando normalmente. Ele disse que convenceu a jovem, a criança, a ir até esse local. Sim, ele falou que na conversa conseguiu levá-la para a construção. Ele se mostra arrependido. O que ele disse que motivou o crime? Ele fala que estava sob efeito de drogas e de álcool e que ele não se recorda de muita coisa. E com relação ao cabelo dele, ele teve esse corte de cabelo, isso mesmo aconteceu? Ele tinha um cabelo que tinha uma característica marcante, né? Um cabelo grande, daquele estilo Black Power. E em contato com a mãe disse que ele chegou em casa muito estranho, né? Com um comportamento diferente. E que ele pediu para que ela cortasse o cabelo. Tá certo, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Eu vou conversar também com o delegado que efetuou a prisão. Eu queria detalhes desse momento que ele chegou lá, qual era o comportamento dele. Dr. Alceu Lima de Oliveira Júnior que estava acompanhando desde o início todo esse crime bárbaro. Doutor, dá esses detalhes pra gente, bom dia. Bom dia. Ele estava bem agressivo, né, quando apresentado pelo tenente. Aos poucos ele foi se acalmando e acabou por desabar em choro e confessando parcialmente o crime. O que ele disse que motivou esse crime? Ele alega que foi possuído por algum tipo de espírito maligno, estava sob efeito de drogas, bebida alcoólica, durante 3 dias seguidos. Já conhecia a menina de vista, várias vezes tinham se cumprimentado no bairro e alega que a motivação é essa, não se lembra do que aconteceu. Ele fala que em um certo período recobrou a consciência e estava sujo de sangue.
Doutor, já teve audiência de custódia? Qual foi o resultado? O que acontece a partir de agora? Sim, teve audiência de custódia e foi decretada a preventiva dele. Em tese ele iria para Catanduva, né, momentaneamente, mas como ainda existem algumas diligências, né, solicitamos ao pessoal da seccional que cuida da carceragem para que ele voltasse para cá, para a gente tentar localizar faca, roupa, para ficar mais robusto o conjunto probatório. Ele está sendo investigado tanto pelo crime de homicídio quanto pelo crime sexual e ele só confessou o homicídio. Sim, basicamente ele confessa parcialmente o homicídio e nega o crime sexual. Tá certo. Eu vou pedir também para o comandante Lessa vir aqui. Muito obrigada, viu, doutor? Parabéns pelo trabalho. Porque, Rodolfo, teve algumas situações em que a população ficou bastante revoltada, não é, capitão? E teve até uma tentativa de linchamento. Qual é o clima agora no bairro? Qual é o trabalho da PM diante desse cenário? Desde que o crime aconteceu, nós recebemos algumas solicitações através do telefone 90. Por exemplo, uma pessoa foi identificada, foi cercada por alguns transeuntes e que diziam que ela era responsável pelo crime. Tentaram agredir essa pessoa, ligaram o telefone 90, nós fomos até o local e constatamos que não se tratava, a princípio não havia nenhum indício de que essa pessoa pudesse ter relação com o crime. Então foi confeccionada a ocorrência, ela foi levada para casa. Então muitas pessoas começaram a ligar e passar informação. Claro que a gente tem que trabalhar essas informações, né? O bairro é um bairro bastante populoso, é um crime que chocou as pessoas que residem ali. Hoje de manhã nós já tivemos notícia de que pessoas foram até próximo da residência onde esse indivíduo que foi preso no começo da noite de ontem reside, né, hostilizar a família. Então nós pedimos que isso não aconteça, que as pessoas não façam isso. O indivíduo já está detido, ele confessou, né, a prática do crime e agora ele vai ser processado e julgado. Então o Estado já está tomando a providência que tem que ser tomada. É importante que as pessoas não procurem fazer justiça com as próprias mãos, né? E os familiares também não têm culpa de nada, né? O indivíduo que cometeu o crime é ele que tem que ser processado e é ele que vai ser condenado ou não pela justiça. Então nós temos que aguardar e fazer um trabalho bastante profissional. E mais uma pronta resposta aí do Estado. Exato, uma pronta resposta. Nós gostaríamos, é claro, que esse crime não tivesse acontecido. Nós sentimos muito que isso tenha acontecido, mas o nosso papel foi, tão logo o crime aconteceu, trabalhar arduamente, incessantemente para tentar identificar e prender o indivíduo responsável pelo crime. E acredito que a gente conseguiu fazer isso. Tá certo, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho. Então, como a gente já falou aqui, já foi audiência de custódia, esse suspeito permanece preso aí preventivamente. O velório da vítima está sendo realizado neste momento e o enterro está marcado para as 2h da tarde. Rodolfo. Ô Mel, como o tenente-coronel bem disse, né, o trabalho da polícia foi feito, que era encontrar esse suspeito e agora ele vai responder criminalmente por isso. Então não adianta as pessoas quererem se revoltar, ir lá na casa dele. A mãe, inclusive, como o tenente disse anteriormente, foi inclusive que identificou, ajudou a polícia a identificar ele também nas imagens da circuito de segurança, ou seja, a família dele não tem nada com isso. Quem fez o crime já está preso, já está lá e vai responder pelo que ele fez. A gente lamenta demais, né? É um caso chocante, bárbaro, e agora a polícia deu a resposta e esse cara agora está preso e vai pagar por isso. Mel, obrigado pelas informações, tá bom?